Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e o perdão do Senhor estejam com todos os irmãos. Gostaria de começar com uma oração, no nosso compartilhamento de hoje. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, nós em espírito nos prostramos diante de Ti, Senhor, nesse momento, agradecendo mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, compartilhando da Tua palavra e da Tua presença. Rogo a Ti, Senhor, pela vida dos irmãos de fé que participam, Senhor, dessa reunião. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, visitando nesse momento a cada um, curando feridas físicas e espirituais, Senhor, e dando do Teu conforto, dessa paz, Senhor, que só pode vir de Ti. Rogo a Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor possa estar me ungindo para falar somente coisas que venham de Ti, amado Deus. Que nada se sobreponha a isso, que nada venha do meu coração, mas tudo venha realmente do centro da Tua vontade para as nossas vidas. Então, por favor, Senhor, abençoa nossos irmãos, toma conta, Senhor, de nossas vidas e reconhecemos o Teu senhorio sobre todas as coisas, sobre todo o universo e principalmente sobre as nossas vidas, amado Deus. Abençoa, Senhor, Tua família, abençoa Teu corpo, Senhor. Te agradecemos e louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu queria compartilhar com os irmãos. Na verdade, eu pensei primeiro em chamar isso de ofertas a Deus, mas eu acho que está mais para coisas assim menores, do tipo assim. E eu vou usar isso na primeira pessoa, se os irmãos me permitem, né? Embora acho que muitos compartilhem desse mesmo sentimento que a gente tem, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é acerca do que Deus espera de mim, né? Então, voltando lá para a minha época de conversão, né? A primeira pergunta que me ocorreu é se Deus realmente existia, né? Se eu realmente acreditava na existência de um Deus. E a pergunta então foi: você realmente acredita em Deus, né? E a resposta imediata foi: eu acredito, sim. E a segunda pergunta que viria assim: por que você acredita em Deus? Como você acredita em Deus, né? E no início, realmente, o que me trouxe para próximo de Deus foi as coisas que Ele fez, né? O detalhe que havia nas mínimas coisas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas, e mais tarde estudando um pouco no planeta, no universo, né? O equilíbrio que existia, a harmonia que existia, a forma como as coisas se interagiam, né? E funcionavam. Realmente aquilo não poderia ser obra do acaso, tinha que ter uma mente atrás daquilo tudo, né? Então foi o que de início veio a fazer com que eu realmente acreditasse na existência de um Deus, né? A segunda pergunta que me vem à mente é assim, né? Esse Deus nos ama, ou esse Deus me ama? Se eu olhar na vida pregressa minha, né, desde quando eu me converti, ou desde antes de eu me converter, a sequência de fatos que eu vivi, que eu experimentei, eu não consigo ver como normal. Eu não consigo ver como alguma coisa que dependeu só das circunstâncias ou de mim. Eu vejo como realmente uma obra de alguém que me ama, conduzindo todos os passos da minha vida, nos mínimos detalhes, né? E depois a pergunta que eu me fiz, né? Se eu acredito na existência de Deus, acredito que Ele me ama, eu amo a Deus. Normalmente a gente ama aquilo que a gente vê, normalmente a gente ama aquilo que a gente pode tocar, normalmente a gente ama realmente coisas que são captadas pelos nossos sentidos, né? Então, a gente ama nossa família, a gente ama nossos amigos, a gente ama nossos irmãos, né? São coisas que se veem, né? E esse amor que a gente tem por essas pessoas, ou coisas eventualmente,
na verdade, está relacionada com um conhecimento que a gente tem dele. Se a gente não ama, pelo menos no meu caso, eu não amo o que eu não conheço. Eu amo aquelas coisas que eu conheço. E, bom, eu conheço a Deus, aí eu disse, né? Eu conheço a Deus pelas obras dele. Eu conheço a Deus pelas coisas que ele fez na minha vida, né? Mas como é que eu vou amar a Deus, então, se eu não posso tocá-lo, eu não posso vê-lo, eventualmente eu possa senti-lo, né? Então, como amar a Deus? João 14, 21 fala como é que Deus espera como é que Deus espera ser amado. Diz assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama a Deus é aquele que guarda os mandamentos. E aqui junto de bônus, Jesus ainda coloca uma promessa, né? Fala que aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Jesus, então, promete que vai se manifestar a cada um de nós, né? Aí quando fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quais são esses mandamentos? Se a gente for lá olhar em Lucas 10, 27, a gente tem a resposta precisa do que seja esses mandamentos, né? Que são aqueles 10 mandamentos que estão restritos a 2. E Lucas descreve de uma forma muito bonita isso aí. Ele fala no capítulo 10, versículo 27, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, como amar a Deus? Amando a Deus, guardando os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? São 2 fundamentais, que falam, ama teu Deus sobre todas as coisas, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então a pergunta seguinte que vem é, o que Deus quer de mim? Né? Isso está também bem explícito em Mateus 9,13 e Mateus 12,7, que fala assim, misericórdia quero e não sacrifício. Isso, o detalhamento disso aparece de forma bem explícita, completa, no Salmo 51, nos versículos 16 e 17. Esse Salmo 51 foi escrito por Davi, logo depois que ele foi repreendido por Natã, né? E diz assim, o Salmo 51, versículos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? Um espírito quebrantado é um espírito manso, é um espírito dominado por Deus. Coração compungido. O que é um coração compungido? É um coração profundamente, verdadeiramente arrependido das coisas ruins que se fez, assim como foi com o caso de Davi. E contrito. O que é contrito? É um peso, algo pesaroso, algo que realmente a gente fez, não quer fazer mais e se sente mal com aquilo pesa na gente, né? Não o desprezará, ó Deus. Esse é o Salmo de Davi. Então, ele fala muito bem acerca do que seja a misericórdia que Deus quer e não sacrifício que o Senhor quer, né? Agora, no que se refere à misericórdia do Senhor, a gente pode considerar 2 tipos, assim, né? 2 tipos de misericórdia. A que Deus tem para com a gente e a que a gente tem para com os outros, né? Embora a palavra seja a mesma, a forma de se aplicar é diferente, né? Quando é no caso da misericórdia do Senhor, se trata da compaixão de Deus com as nossas desgraças, com a nossa infelicidade, com a nossa imperfeição e com as nossas fraquezas. Tá? Então, nós precisamos dessa misericórdia de Deus, porque somos miseráveis, né? Com relação às desgraças que ocorrem com a gente,
ou que a gente julga que seja uma desgraça, na maioria das vezes é um trabalhar de Deus em nossas vidas, da infelicidade que a gente às vezes sente, né? Da imperfeição, que pelo menos no meu caso é uma constante na minha vida, né? A gente é imperfeito mesmo em muitos aspectos da nossa vida, e das nossas fraquezas, que a gente é muito fraco. E aí não se trata só de fraqueza física, mas de fraqueza espiritual principalmente, né? E essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia no nosso caso, ou a misericórdia nossa, eu achei uma palavra muito legal, né? Que eu acho que transmite bem o significado, o sentido dessa palavra misericórdia, no caso dos seres humanos. Essa palavra é a empatia. Então, se a gente for procurar o significado de empatia, a primeira que aparece assim é se colocar no lugar do outro, né? Então, certamente isso não se aplica a Deus, mas se aplica a nós, né? Se a gente tem empatia, se a gente se coloca no lugar do outro, certamente vamos entender o que está se passando na vida, no íntimo do nosso irmão, da outra pessoa com a qual a gente está tendo contato. E se colocar no lugar do outro é justamente o que está em Lucas, quando ele fala que ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente deve tentar fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós mesmos. É lógico que as necessidades, as possibilidades de cada um é diferente, né? Como a gente viu na última mensagem que a gente compartilhou, né? A Bíblia fala que Deus dá dons, né? Lá fala especificamente em semeadura, em semear, e que ia colher 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, dependendo de cada um. Então, cada um é diferente aos olhos de Deus. Nós somos únicos aos olhos de Deus. Nós temos, então, cada um de nós, nossas necessidades, que são diferentes, e nós temos, cada um de nós, dons que Deus deu, que são diferentes também, né? E que a gente deve pedir a Deus para ser atendido nessas necessidades e usar esse dom para benefício dos que a gente encontra pelo caminho, né? Então, para resumir, como é que deve ser o nosso viver? O nosso viver com relação ao que Deus espera de cada um de nós, eu me referi a mim, mas talvez isso se aplique a outras pessoas, né? E desfrutar dessa misericórdia de Deus, né? Porque se realmente acontecesse como diz a Bíblia, se não fosse essa misericórdia sem fim de Deus, a gente seria consumido. E é verdade mesmo, né? Então, o nosso viver deve principalmente ser baseado em desfrutar, em usar dessa misericórdia de Deus. Não carregar culpas eternamente, mas, como foi dito aqui, né? Que a gente realmente, se tivesse um espírito quebrantado, completamente quebrantado, dominado por Deus, um coração compungido, arrependido sinceramente, né? E um coração também contrito, ou seja, um coração arrependido sinceramente, né? E que isso Deus não vai desprezar, né? E além de desfrutar da misericórdia de Deus nesse nosso viver, ser misericordioso com aqueles que necessitam de misericórdia. Então, o importante é que a gente realmente reconheça essa misericórdia de Deus por cada um de nós, e que a gente exercite a nossa misericórdia para com os outros, principalmente nesse tempo de pandemia. Porque se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai observar o seguinte:
Aí eu volto a fazer perguntas para mim mesmo, né? O que tem me faltado durante essa pandemia, né? Eu tenho deixado de me alimentar? Não. Eu tenho deixado de me vestir? Não. Eu tenho deixado de ter um teto para me abrigar? Não. Então, o essencial Deus me deu. Aliás, Ele sempre me dá mais do que eu necessito, sempre. Né? E se eu estou nessa situação, eu acho que tem outros irmãos que também estão. Né? Que não tiveram falta nenhuma dessas coisas. De alguma ou de outra forma, essas necessidades foram atendidas. E ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. E aí não falo só de coisas materiais, mas de coisas espirituais também. De uma palavra de conforto, de uma palavra de incentivo, de um auxílio em tarefas, né? E, por que não, também na parte material. Quando possível, quando necessário, atender com misericórdia aqueles que precisam. Assim como Deus faz com cada um de nós. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para mim e que eu queria compartilhar com os irmãos. Um tipo de resposta ao que Deus espera de mim, o que Deus espera que realmente eu faça, né? Dentro das minhas limitações e dentro das minhas possibilidades. Que cada um consiga olhar para dentro de si, avaliar isso também e aplicar. Desfrutar da misericórdia de Deus e distribuir da misericórdia que Deus deu para você em termos espirituais e em termos materiais. Era essa mensagem que eu queria compartilhar. Oro por cada um, não só agora, mas pela nossa igreja, pelo corpo de Cristo. Eu sei que muita gente está passando por muitas dificuldades, todos estão, cada um de uma forma diferente, mas que Deus possa estar suprindo, atendendo, consolando e dando paz no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e cuidem-se muito.